Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. E na aula de hoje vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Mas antes de apresentar as equações de cada uma, vamos falar um pouco como o Enem está colocando essas equações. Está cobrando esse tipo de exercício. Para tentar complicar um pouco, de vez eles colocar igual a velocidade, que a gente está acostumado até a ver em placas em ruas, né? 60 km por hora. Para tentar complicar, o Enem está colocando 60 km vezes hora elevado a menos 1. Então, de vez de apresentar como sendo uma divisão, a unidade, ele está apresentando como uma multiplicação. E a aceleração, como é que ele apresenta? Um exemplo, se fosse 10 metros por segundo ao quadrado, ele vai apresentar isso como sendo 10 metros vezes segundo elevado a menos 2. Tudo bem? Então, toda vez que aparecer isso, então fique tranquilo, é uma unidade que você já conhece. Então, quilômetros vezes hora menos 1 é a mesma coisa que quilômetros por hora. E metros vezes segundo elevado a menos 2 é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Ok? E uma coisa também que é importante você já saber, para que na prova você consiga ir mais rápido, é saber transformar quilômetros por hora para metros por segundo. E normalmente sempre aparecem dois valores muito usuais, que é 108 km por hora e 72 km por hora. Lembrando, como é que eu divido, como é que eu transformo, na verdade, quilômetros por hora para metros por segundo? É só dividir por 3,6. Vamos lá, 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. E 72 km por hora dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. É importante já ter esses valores em mente, porque quando já aparecer no Enem, você já tem de cor, ou já sabe que vai dar mais ou menos 30 ou 20. E o que a gente tem que saber agora? É saber as equações de cada movimento. Quando o movimento é retilíneo uniforme, tem apenas uma única equação para decorar. Ainda bem, né? Que equação é essa? É aquela equação que fala que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Certo? E agora, quando o movimento é retilíneo uniformemente variado, a gente tem três equações para decorar. Quais equações são? A equação que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A outra equação é que o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes aceleração vezes tempo ao quadrado. E a outra equação, que também é conhecida como equação de Torricelli, é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Certo? Então, para o movimento retilíneo eu tenho apenas uma única equação. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho essas três equações. Então, o que tem que ficar claro para você? Que no movimento uniforme retilíneo, o que é uniforme? O que não muda é a velocidade. Aqui nessa equação, o que vai ser constante é a velocidade. A velocidade nunca vai mudar. E aqui nessa equação, quando a gente tem, nessas três equações, na verdade, quando a gente tem o movimento retilíneo uniformemente variado, o que é uniforme? É a aceleração. O que é variado é a velocidade. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade muda, porém a aceleração é constante. Para ajudar você a memorizar essas equações, eu vou contar uma historinha, ok? Vamos lá. Era uma vez um professor dando uma aula e esse professor queria falar sobre religião. Aí ele falou para os alunos: você sabe que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele vê tudo. Aí um aluno lá que estava prestando atenção, ele falou: professor, eu vivo atento. E eu tenho uma pergunta: se Deus vê tudo, o Satanás também não vê tudo? O professor falou: sim, Satanás vê tudo, mas meio atrapalhado. Pegaram? Talvez isso pode ser útil para que você, se você ainda não memorizou as equações. Mas se você memorizou, bola para frente. Mas se você não memorizou,
Decore essa historinha que ela pode ser útil no momento da prova. Então, sabendo disso, nós vamos responder a questão que caiu no ano de 2020, a questão 99. Vamos lá. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Tem a figurinha aí, né? Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro vezes segundo elevado a menos 2, até atingir a velocidade de 72 km vezes hora elevado a menos 1. E, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O semáforo A, B e C devem abrir respectivamente. Então repare cada alternativa. A gente tem 5 alternativas, né? E repare que o primeiro tempo não é igual para nenhuma alternativa. Então a letra A, primeiro tempo é 20 segundos. Letra B, 25 segundos. C, 28 segundos. D, 30 segundos. E, 35 segundos. Então para esse exercício, se você estiver no Enem, se você achar o primeiro tempo, ou seja, quanto tempo que o semáforo A tem que abrir, você já achou a alternativa correta. Você não tem necessidade de ficar calculando o tempo do semáforo B e do C. Porém aqui, né, nessa aula de hoje, nós vamos calcular os 3 tempos, certo? Para se aparecer exercício cuja alternativa você tem que achar as 3, senão você não consegue achar a resposta correta, a gente vai resolver tudo, ok? Tanto semáforo A, B e C. Então, partindo do começo, partindo do semáforo O, ele abriu, então inicialmente a velocidade inicial é 0, o carro está parado. E a sua velocidade vai aumentando até chegar na velocidade constante de 72 km por hora. E repare que a aceleração, que é constante, é de 1 metro vezes segundo a menos 2. Repare que em uma a velocidade tem km por hora e o outro metros e segundo. Então as unidades não estão similares, não estão parecidas. Então não estão em concordância, em consonância. Então o que é necessário? É necessário transformar a velocidade de km por hora para metros por segundo. Eu dividindo 72 km por hora por 3,6, eu vou ter que a velocidade é 20 metros por segundo. Eu vou trabalhar com essa velocidade. Então eu tenho que a velocidade no semáforo O é 0, ele vai acelerando com uma aceleração de 1 metro vezes segundo a menos 2, até chegar numa velocidade constante, que é de 20 metros por segundo. Então com esses dados, a gente vai calcular quanto tempo ele demorou para sofrer essa aceleração. Utilizando a fórmula que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu tenho que a velocidade final, quando ele termina de acelerar, é 20 metros por segundo. Eu tenho que a velocidade inicial é 0. Eu tenho que a aceleração é 1. Eu quero achar o tempo. Então, resolvendo isso, eu tenho que o tempo é igual a 20 segundos. Então, quando o semáforo O abre, ele vai demorar 20 segundos para atingir a velocidade de 20 metros por segundo. E daí? E daí que a gente tem que saber agora, nesses 20 segundos, quantos metros esse carro anda, certo? E qual é a equação que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a equação no qual eu tenho um espaço e a aceleração está presente. Então eu vou usar a da equação do Satanás, que é o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o espaço final eu quero achar. Eu quero saber onde que o carro vai parar depois de 20 segundos. O espaço inicial é 0.
mais a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que é 20, mais meio, vezes a aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 20 ao quadrado. Então, eu vou ter que o espaço inicial é 0, ele some, 20 vezes 0 é 0, então também já vou ignorar da equação. Eu vou ter que tempo ao quadrado, a primeira coisa aqui é resolver ao quadrado, depois eu vou dividir. 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 2, 200. Então repare que no primeiro momento o carro vai andar 200 metros até ter a velocidade constante. De agora em diante a velocidade não vai mudar, vai continuar sendo 20 metros por segundo. Então eu ainda não achei o primeiro tempo. Eu sei que quando o semáforo abre, depois que percorreu 20 segundos, o carro andou 200 metros. Ele quer que o semáforo A abre no momento que o carro percorrer 400 metros, certo? Porque quando estiver voltando 100 metros para chegar no semáforo A, ele tem que abrir. Então, se o meu carro A já andou 200 metros, está voltando a andar mais 200 metros para ficar faltando 100 metros até o semáforo A. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a equação do espaço, porém com a velocidade constante. E qual equação é essa? A equação do Nosso Senhor, que fala que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aqui nesse caso, eu quero que o meu espaço final seja de 400 metros. Ele vai iniciar o movimento agora com velocidade constante no espaço inicial igual a 200. A minha velocidade constante agora é de 20, vezes o tempo é que eu quero achar. Quanto tempo que ele vai demorar para andar esses 200 metros. Como é que resolve agora? Esse 200, que está positivo do lado da equação, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então 400 menos 200, 200. Então vai ficar aqui 200 é igual a 20 vezes o tempo. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 20 é igual a 10. 10 o quê? Qual unidade? 10 segundos. Então repare, o que eu tenho? Eu tenho que o carro vai demorar 20 segundos para percorrer acelerando. E quando ele está acelerando, ele percorre 200 metros. Depois ficou voltando mais 200 metros para percorrer. E isso ele vai demorar mais 10 segundos. Então, entre o semáforo A abrir até chegar a 400 metros do semáforo A para ele abrir, o carro vai demorar 30 segundos. 20 segundos acelerando e mais 10 com velocidade constante. Então, logo, o tempo para o semáforo A abrir é 30 segundos. O que a gente pode concluir? Que a resposta correta já é a letra D. Porque repare que a única alternativa que eu tenho como 30 segundos para o semáforo A abrir é a letra D. Mas vamos ver por que o restante é isso. Por que para o semáforo B abrir é 55 segundos e para o semáforo C abrir é 80 segundos. Então vamos lá. Agora vamos partir para o semáforo B, certo? Para o semáforo B abrir, o carro agora tem que estar na posição de 900 metros. Porque sim, ó, é 0 metros. A é 500 metros, até B eu tenho mais 500 metros. Então de O até B eu tenho 1000 metros. E o semáforo B tem que abrir quando o carro estiver faltando 100 metros para chegar em B. Ou seja, 1000 menos 100, 900. Então, quando o carro estiver faltando, quando o carro já tiver andado 900 metros, esse semáforo B tem que abrir. Então, qual é a equação mesmo? Voltando, a equação que a gente vai utilizar é que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Qual que é o espaço final? O espaço final é o considerando aqui quando ele chegar em B. Não, quando estiver voltando 100 metros para chegar em B. Ok? Considerando a origem, que aqui é o O, de O até A tem 500 metros. E de A até B também tem 500 metros. Mas eu quero que o semáforo B ele abra quando o carro estiver faltando 100 metros para chegar em B. Ou seja,
De O até A, 500. De A até B, mais 500. 500 mais 500, 1000. Então, de O até B, eu tenho 1000 metros. Porém, eu quero que o semáforo B abra quando tiver faltando 100 metros para chegar. Então, 1000 menos 100, 900. Então, meu espaço final é de 900. E meu espaço inicial? Eu vou considerar quando o carro estiver aqui, quando o semáforo A abriu. Certo? Quando o semáforo A abriu, o carro estava numa posição inicial de 400. Mais a velocidade, que agora é constante, que é 20, vezes o tempo. 900 está do lado da equação, vai passar agora junto com ele o 400. Então vai ficar 900 menos 400. É igual a 20 vezes tempo. 900 menos 400, 500. Então vai ficar 500 é igual a 20t. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 500 dividido por 20 é igual a 25 segundos. Então, depois que o semáforo A abriu, o semáforo B tem que abrir depois de 25 segundos. Certo? Mas repare, é tudo em relação ao semáforo O. Então, o semáforo A abriu depois de 30 segundos que O abriu. E esse aqui tem que abrir então depois de 55 segundos que O abriu. Ok? Por quê? Porque é 30 até o semáforo A abrir, depois mais 25 para o B abrir. Então 25 mais 30, 55. E, como agora a velocidade é constante, de B até C, tem que passar um tempo ainda de 25 segundos para o semáforo C abrir. Certo? Então vamos lá. Somando os três tempos. 30 mais 25 mais 25 vai dar 80. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Então repare que nesse caso o exercício não é muito difícil, só é trabalhoso. A gente tem que ficar pensando em que momento que o carro está acelerando e que momento que o carro está com velocidade constante. Certo? Então a aula foi essa. Memorize as equações e faça quantas vezes for necessário para que as transformações de km por hora para metros por segundo esteja clara na sua cabeça. Tudo bem? A aula foi essa. Até mais. Te vejo na próxima aula. Tchau!